mais de 20 prisões foram efetuadas e eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa notícia que chocou o Brasil inteiro agora, neste exato momento, gente, tá? Outra bomba, gente, tá? Acaba de ser revelado, acaba de vazar na imprensa um segredo cabeludo de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Segredo cabeludo do Lula acaba de vazar na imprensa, acaba de explodir aqui na imprensa e o desespero tomou conta do Palácio do Planalto, do governo Lula, do PT, da esquerda. É um segredo cabeludo que acabou de vazar e eu vim aqui correndo trazer antes que eles apaguem, né, gente? Você sabe muito bem do que eles são capazes de fazer. E deputada federal acaba de confirmar que Lula levou uma surra do Congresso Nacional, gente, tá? Lula agora, neste exato momento, acabou de levar uma surra e eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia, gente, que abalou Brasília neste exato momento. O que é que aconteceu? Eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? Tem também uma bomba que acabou de explodir dentro do STF, gente, tá? Uma bomba que explodiu dentro do STF. Tem ministro que já acendeu ali, ligou o alerta vermelho com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Neste exato momento. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Inclusive, deputado federal que acabou de confirmar que tem uma bomba gigante se aproximando contra o Lula e é sobre o escândalo do caso Márcio. Agora que o Daniel Wolcari abriu o bico, abriu a boca e entregou os aliados do Lula do PT, gente, tá? A coisa é muito pior do que vocês imaginavam. O deputado federal acabou de descobrir e revelar mais uma bomba envolvendo o PT, envolvendo toda essa corja da esquerda, da petralhada, com o escândalo do caso Márcio. E agora vocês vão entender por que eles não queriam a CPMI do Banco Márcio, por que eles entraram no desespero com a possibilidade de ter CPI do banco, por que eles lutaram para que essa CPMI nunca acontecesse, por que eles nunca assinaram a CPMI do Banco Márcio. Agora vocês vão saber da verdade, porque eu tive acesso e vou trazer absolutamente tudo aqui para vocês. Segredo cabeludo do Lula foi exposto na imprensa, gente, tá? Prefeitura do Rio esconde lista de convidados do camarote de Lula na Sapucaí. Gente, tá para nascer um político que gosta tanto de um sigilo como Lula da Silva, gente, tá? Aqui em Minas Gerais a gente tem um seguinte ditado: quem não deve, não teme. Por que o Lula gosta de esconder tanto as coisas referente ao governo dele? Segredo cabeludo do Lula acaba de ser exposto. Qual é esse segredo? Que o Lula tá escondendo os convidados do seu camarote na Sapucaí. Por que o Lula não quer que o povo brasileiro saiba quem andou frequentando o camarote dele lá no carnaval? Por quê? A lista de convidados para o camarote oficial da Prefeitura do Rio na Marquês de Sapucaí ficou restrita, mesmo depois de solicitação formal com base na Lei de Acesso à Informação. O evento reuniu o presidente Lula, do PT, a primeira-dama e diversas autoridades durante os desfiles das escolas de samba em março. A empresa de turismo do município, Rio Tour, alegou que, apesar do interesse público dos eventos na Sapucaí, a divulgação dos nomes dos participantes esbarra nos critérios de finalidade, necessidade e adequação, como determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, informou o jornal O Globo. Segundo a empresa, dados de terceiros que envolvem questões de intimidade, vida privada, honra e imagem só podem ser divulgados com autorização legal específica. No domingo de carnaval, quando Lula esteve no camarote, também compareceram figuras como Aloysio Mercadante, Camilo Santana, Geraldo Alckmin, Zé Dirceu. E a prefeitura reforçou que, sem autorização, o acesso à lista completa permanece restrito. A lista completa de quem frequentou o camarote do Lula está em sigilo.
tá em absoluto sigilo. E o Lula que ia acabar com o sigilo, vou acabar com o sigilo. Vota em mim, me dê um voto de confiança que eu vou acabar com o sigilo. Eu nunca vi, gente, tá? Um político gostar tanto de um sigilo igual o Lula. Meu Deus do céu. E agora, gente, a deputada federal Bia Kicis acaba de afirmar que a esquerda levou uma surra. Não só a esquerda, né? Mas o Lula também levou uma surra do Congresso Nacional, né? A esquerda levou uma surra, diz Bia Kicis, sobre votação da maioridade penal, ou seja, aquilo que o Lula não queria que acontecesse, que a esquerdalhada não queria que acontecesse, aconteceu. Aconteceu. A maioridade penal foi votada e o Lula, o PT, a esquerda levaram uma surra no Congresso Nacional. Faz questão de trazer o vídeo da Bia Kicis revelando os detalhes dessa surra que o governo Lula levou do Congresso Nacional. Vejam só. Sem medo de fazer o que é preciso. Redução da maioridade penal? Já. 44-18. Esse é o tamanho da surra que a esquerda levou hoje na CCJ com a aprovação da PEC, da redução da maioridade penal. Eles não têm uma pauta para segurança pública, eles querem o caos. E vocês precisam ver os argumentos deles para tentar impedir a redução da maioridade penal. Os homicídios no país que não são cometidos por jovens, minha gente. Na criminalização da misoginia dos red pills, que ensina os jovens influencers. Vamos impedir a Faria Lima, com a lavagem de dinheiro toda, de sustentar o PCC, de sustentar o crime organizado, não. O que quer hoje aqui é falar pra população. Reduzir a maioridade penal vai trazer segurança pra você. Criminalizar aquele jovem que já não tem nada, que muitas vezes é aviãozinho do tráfico, e eles querem botar numa cadeia pra ação social, ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando, ao PCC. Isso vai resolver o problema de segurança do nosso país. O que vocês estão querendo dizer? Que criminoso, então, na cadeia não resolve? A discussão é essa. Quer dizer, então, que o menino, então, que mata, que tem 16 anos, tem que fazer o que com eles? Essa é a pergunta que vocês não sabem responder. É simples. O menino tem 16 anos, ele tem que ir pra onde? Me fala. Ou dá o endereço da casa de vocês pra gente mandar. Mas o que todo mundo quer é cadeia. É simples, galera. Vocês vão perder. Vão votar. Que a esquerda, que governa esse país há mais de 20 anos, é adepta da política do desencarceramento. Quer botar os bandidos tudo na rua e só prender opositor político. Pra bandido, criminoso, facção criminosa que comemorou a vitória do Lula, aí não. Porque, os presídios estão superlotados. Aquilo que seria uma política para proteger criança e adolescente está, na verdade, propiciando que crianças e adolescentes se tornem vítimas de criminosos adultos. Hoje, crianças e adolescentes que poderiam ter um futuro querem ser o quê? Aviãozinho, o aviãozinho que é protegido por uma deputada aqui, o Isaac, aqui do meu Distrito Federal, que desceu para jogar basquete com os amigos e foi morto por outro menor, que tá por aí dando risada impune, que estão mais preocupados que o assassino do Isaac não seja punido. E o brasileiro não aguenta mais, e o brasileiro vai dar uma resposta em outubro, tenho certeza. Essa palhaçada aí não adiantou de nada, a palhaçada da esquerda. Nós aprovamos na CCJ e é preciso dizer que o Congresso já está muito atrasado com relação a essa pauta. Mais de 90% da população quer ansiosamente a redução da maioridade penal. É o recado, né? O recado da oposição, o recado do povo, o recado do Congresso Nacional. Na verdade, mandaram um duro recado pro Lula, né, gente, tá? Eles tentaram, já petezada, espernearam, se descabelaram, gritaram, brigaram, tentaram passar a mão na cabeça dos bandidinhos, né? Dos criminosos, né? Do Lula, como ele disse lá, né? Dos nossos bandidos, nossos criminosos. Tentaram, espernearam, mas saíram derrotados dessa vez. Dessa vez, a vitória foi do povo de bem, né? Que quer que esses criminosos sejam punidos severamente, que é uma coisa que já deveria estar acontecendo no Brasil há muito tempo. Vamos lá, gente. E o Lula, que acabou de sofrer várias derrotas sucessivas dentro do Congresso Nacional. E a informação que a gente tem é que o Lula, a gente está desesperado. É um
combo de notícias terríveis pro Lula. A primeira, essa que está, e é só a primeira. Calma que o desespero do Lula eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Primeira derrota, Senado aprova pauta bomba e aumenta piso salarial de médicos e dentistas. Pro Lula ele só consegue enxergar com relação ao dinheiro, não para as melhorias que vai ter aqui para essa classe. O Lula pensou assim, aprovou isso aqui? Cara, eu vou ter que tirar muito dinheiro do governo para pagar isso aqui. Então, o Lula só pensa dessa forma. Aí, além dessa derrota, teve mais essa. Em derrota ao governo Lula, Senado aprova renegociação de dívidas rurais. Ou seja, mais dinheiro que o Lula não tem, que ele vai arrancar não sabe de onde, para pagar mais isso aqui, e o Lula está desesperado. Além dessa segunda derrota, teve aqui mais essa outra derrota, terceira derrota, ó, CCJ do Senado aprova aposentadoria para agentes de saúde, que pode custar 30 bilhões de reais. Ou seja, o governo vai ter que conseguir, não sabemos da onde, porque o rombo, né, gente, está estratosférico, para pagar mais essa derrota que o Lula sofreu aqui dentro do Senado Federal. Ou seja, foram 3 pautas bombas para o governo Lula que ele sofreu, que foi aprovada dentro do Congresso Nacional nesse dia de ontem. Aí, gente, o desespero começou a tomar conta. Quem aí que está do outro lado me assistindo não se lembra daquela entrevista que o Lula concedeu agora recentemente, que ele disse assim, sem o STF, sem o judiciário, eu não consigo governar. Vocês se lembram dessa fala do Lula? Se não for o judiciário, eu não consigo governar aqui nesse país. Parece que realmente não vai conseguir mesmo. Parece que ele realmente precisa de ajuda para governar. Prova disso, ó, vejam só. Gilmar faz novo alerta após Senado emplacar 3 pautas bombas contra o governo Lula. O Lula sofreu essas 3 derrotas. E o Gilmar Mendes já tá aqui assim, ó, dando sinais de que, olha, aprova aí que a gente derruba daqui. Ao que tudo indica, o Lula vai pedir socorro pro STF mais uma vez, porque senão o Lula não consegue governar. Tá aqui. Gilmar faz novo alerta após o Senado emplacar 3 derrotas. E tem mais esse outro aqui, ó. Gilmar Mendes indica que STF socorrerá o governo Lula e barrará as pautas bombas. Possivelmente o governo Lula vai entrar com ação no STF para derrubar tudo isso que ele acabou de sofrer, essas pautas bombas que foram aprovadas no Congresso Nacional. Ele vai pedir socorro para o STF, vai entrar com ação no STF para derrubar tudo isso que foi aprovado agora pelo Congresso Nacional. Resumindo para vocês, o Lula vai precisar ser salvo pelo STF porque ele está desesperado com essas 3 pautas bombas que foram aprovadas agora pelo Congresso Nacional. E é desespero tomando conta do Lula. E agora, gente, chegou a vez dela. Marina Helena, gente, tá? Destruiu e detonou a Janja aqui nesse vídeo. E o motivo, vocês vão ficar aterrorizados. Meu Deus do céu, gente, tá? Que vergonha pra Janja isso aqui. Vocês vão entender. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Então, é importante que a gente fale sobre isso. Deixa eu ver se eu entendi direito, Rosângela da Silva. A grande preocupação das mães brasileiras não é seus filhos levarem bala do assaltante, do traficante, do sequestrador, mas sim da polícia. O quê? Sabe quem não pensa assim? Quem a Janja finge defender. Lembra daquela mega operação no Rio de Janeiro que matou 121 bandidos no ano passado? Uma pesquisa Atlas mostrou apoio de 8 em cada 10 moradores de comunidades, bem acima da média da população em geral. Ao contrário da Janja, quem é subjugado diariamente pelo crime não acha que o problema seja a polícia. Você já reparou que esse discursinho da esquerda trata uma classe inteira de servidores públicos como criminosos? Como se a polícia saísse matando inocente por aí. Em toda profissão existem bons e maus, mas para a esquerda só a polícia pode ser resumida aos piores. Eles também se baseiam numa caricatura que eles mesmos inventaram sobre os mais pobres. Quem é Janja na fila do pão para dizer de onde vem a bala que faz a mãe da comunidade se preocupar? Muito antes de temer a polícia, dona Janja, milhões de brasileiros acordam com medo de bandidos profissionais, contumazes, justamente aqueles que combatem a polícia. Aqueles que são presos várias vezes pela polícia e liberados pouco depois. Aí eu te pergunto, a quem interessa inverter a situação? Tratar a polícia como vilão no país com 40 mil homicídios por ano e 26% da população governada pelo crime? Só se interessar ao marido da Janja, que trata o crime como forma de ganhar um dinheirinho. A pessoa tem que acreditar. Pra quem que rouba celular pra vender?
pra ganhar um dinheirinho. Se você não aguenta mais essa conversa fiada da esquerda que passa a mão na cabeça do bandido e demoniza o policial, compartilha esse vídeo. Falou tudo, Marina Helena, gente. Governo Lula, né? Que passa a mão na cabeça de bandido e demoniza a polícia que tá para proteger a população. Então a Janja está preocupada com o filho que vai pra rua de levar uma bala, não dos criminosos, dos bandidos lá do PCC e do comando, não. Ela está preocupada deles levarem uma bala do Estado, dos policiais. Eu tô chocada com isso aqui, gente. É inversão de valores sem precedentes. Eles passam tanto a mão na cabeça de bandido que nem tentam mais disfarçar. Essa fala da Janja, categoricamente, abre precedentes que, pra gente interpretar que eles estão mais preocupados, né, de uma criança levar uma bala do Estado, de um policial, do que de um bandido, de um criminoso. E o interessante, né, a Janja tá muito preocupada com a segurança do Brasil, né? Por que ela não chega no Lula, né, lá na hora lá dentre as quatro paredes, diz Lula, mas você acabou de tirar 4,3 bilhões da defesa. Tirou 1,3 bilhão do Exército Brasileiro. Como que a gente vai combater o crime? Como que a gente vai defender o cidadão de bem, o eleitor que vota em você, Lula? Como é que a gente vai proteger o seu eleitor se você acabou de tirar 4,3 bilhões da defesa? Dinheiro esse que poderia ser utilizado para combater o crime organizado, para combater os criminosos do país. Então a primeira coisa que a Janja tem que fazer é cobrar do maridinho dela, que acabou de assinar aí esse decreto com essa notícia bombástica. E falando em bandido, gente, tá? Tem muito bandido que hoje não vai voltar para casa. Prisão em massa acabou de acontecer na Maré. Operação já tem 20 presos e 3 fuzis apreendidos. Até a última atualização que eu vi aqui, mais de 20 criminosos foram presos, gente, tá? Mais de 20 prisões foram efetuadas. Hoje aconteceu uma varredura de criminosos e a notícia é boa, gente, tá? A Polícia Civil e a Polícia Militar, em conjunto, realizaram a operação no Complexo da Maré. Gente, o Complexo da Maré é aquele complexo onde o Flávio Dino entrou sem escolta. É, gente, coloca aqui embaixo aqui. Ou eu tô equivocada? Complexo da Maré não é aquele lá onde o Flávio Dino subiu, entrou de boas. Então, isso aconteceu nesta quarta-feira, que já resultou em 20 prisões, tá? Os detidos possuem mandados de prisão ou foram flagranteados por crimes como receptação de veículos e roubos de celulares. Roubos de celulares, né? E o Lula sempre fala nos ladrõezinhos de celulares, um celularzinho para comprar uma bebida, né? Além disso, 3 fuzis foram apreendidos. A operação também revelou uma estufa clandestina de... O que não presta, né, gente? Tá? Não posso nem citar o nome aqui. Da Verdinha, né? Um depósito ilegal de bebidas e uma fazenda para mineração de criptomoedas com computadores para lavagem de dinheiro. Tudo que não presta, né? Esses bandidinhos fazendo tudo que não presta. E o Lula, em desespero para não declará-los como organizações terroristas. Gente, tá? É inversão de valores, né? Porém, 20 criminosos, 20 presos não voltam para casa, foram direto para cadeia. Após investigações, foram presos, gente, tá? Alguns em flagrante. A coisa hoje ficou feia para os bandidos, né? Gente, Daniel Vorcaro delatou e entregou a corja, né? Do Lula, do PT. Então o PT está oficialmente delatado por Daniel Vorcaro. Só que haverá consequências devastadoras para Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo que foi revelado agora sobre os petistas envolvidos no escândalo do caso Márcia vai atingir em cheio Lula da Silva. E já acenderam o alerta vermelho, já estão aí tomando decisões, reuniões de última hora. Vocês vão entender por que o Lula está desesperado.
com o que o Daniel Vorcaro acabou de fazer. O que o Daniel Vorcaro acabou de fazer? Contra o Lula e contra o PT? Assistam. Vocês vão descobrir tudo. Vejam só. Quando eu disse que o PT tinha sido delatado por Vorcaro e que ele tinha afirmado em delação que ele pagava propina para políticos do PT da Bahia, eu fui acusado de mentiroso, de estar propagando fake news, mas agora isso já está sendo amplamente noticiado pela imprensa. Realmente foi formalizado na delação premiada que o PT da Bahia recebia propina de Vorcaro. Nova delação de Vorcaro cita Rueda e PT da Bahia. Já em relação ao PT baiano, a proposta de delação de Vorcaro menciona pagamentos que teriam sido realizados como contrapartida à operação do programa Crédito Sexta pelo Banco Master no estado. Crédito Sexta foi um cartão de crédito consignado que começou no governo petista baiano, que possibilitou que o Banco Master enriquecesse muito às custas dos servidores públicos da Bahia. E o que aconteceu naquela época é que esse cartão de crédito consignado, que foi feito com a ajuda de Rui Costa e Jacques Wagner, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico na época, inclusive, eles fizeram também um decreto impedindo que os servidores que estivessem com esse crédito consignado, com o Crédito Sexta, que era explorado pelo Banco Master, que eles pudessem fazer a portabilidade para bancos que tivessem juros menores, amarrando os servidores públicos da Bahia ao Banco Master, para que eles pudessem dar mais dinheiro para o Banco Master. O Banco Master ele se tornou uma potência, porque inclusive o Crédito Sexta se tornou um modelo que começou a ser explorado em todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Só que o que está acontecendo? A delação do Vorcaro está prestes a ser rejeitada. Porque, segundo os investigadores, ele não está trazendo provas do que ele está afirmando. Provas, por exemplo, de que ele pagava propina para esses políticos do PT da Bahia. Os políticos do PT da Bahia estavam recebendo propina porque eles estavam ajudando o Banco Master, inclusive fazendo esse decreto impedindo a portabilidade. Então, como é que vamos conseguir provar que o que o Vorcaro está dizendo é verdade e chegar nesses políticos do PT da Bahia? É aí que entra um personagem importantíssimo. Eu já falei a respeito dessa pessoa outras vezes, mas pouca gente está dando atenção a isso. Essa pessoa aqui, ó. Quem é Daniel Monteiro? Preso como operador de propina no BRB. É esse rapaz aqui, rindo aqui ao meio. Daniel Lopes Monteiro atuava como operador dos pagamentos. Investigações recentes apontam Monteiro como peça central em um suposto esquema envolvendo o Banco Master, o Banco de Brasília e estruturas financeiras associadas. Papel no esquema. No documento, Daniel Monteiro é descrito como operador técnico, jurídico e estrutural de engrenagem investigada. Ele teria atuado tanto na formalização documental de operações consideradas fraudulentas, quanto na criação de um sistema paralelo de compliance, com ajustes em contratos e notificações que posteriormente apresentaram indícios de irregularidades identificadas pelo Banco Central. Mas por que o Daniel Monteiro, que era essa pessoa que operacionalizava o esquema e pagava propina envolvendo a compra do Banco Master para o BRB, por que ele é um personagem importante para identificar esses personagens e esses pagamentos de propina que envolviam os políticos do PT da Bahia e o Crédito Sexta? Advogado do Master recebeu homenagem do PT por atuação no Crédito Sexta. Preso na nova fase da operação Compliance Zero, o advogado Daniel Monteiro foi homenageado pelo líder do governo Jerônimo Rodrigues, PT da Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia. O advogado recebeu em dezembro de 2024 o título de cidadão baiano concedido pelo deputado Rosenberg Pinto, do PT. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a atuação de Monteiro na aquisição da empresa baiana de alimentos pela Rede Sexta do Povo. A companhia foi comprada por Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, e deu origem ao Crédito Sexta. Dentre as operações relevantes em que Daniel Monteiro atuou na Bahia, destaca-se sua participação na aquisição da EBAL, Empresa Baiana de Alimentos, e nas etapas seguintes que levaram ao atual modelo de funcionamento da Rede Sexta do Povo e do programa Crédito Sexta, afirmou o deputado. Daniel Monteiro é o advogado do Banco Master que tanto operacionalizou a fraude na compra do Banco Master pelo BRB, pagando propina, inclusive, dando áreas de legalidade nas operações, e também foi o responsável por toda a operação de exploração do Crédito Sexta pelo Banco Master e no pagamento de propina para os políticos do PT da Bahia. Se os investigadores não estão conseguindo provas do que Vorcaro está falando e vai rejeitar a delação dele, tem que ser feita uma delação premiada de Daniel Monteiro,
Porque ele que fazia o pagamento de propina, ele que fazia todas as operações. Ou vocês acreditam mesmo que ele, sendo a pessoa que fazia o pagamento de propina, que ele não tenha provas dos pagamentos que ele fazia para os políticos do PT da Bahia? Gente, guardem bem esse nome, Daniel Monteiro, gente. Era o cara responsável pelo pagamento de propinas e é o cara que pode destruir, derrubar muitas autoridades de Brasília. Inclusive, a gente tem informação de que tem muitas autoridades que, além de estarem preocupados com Daniel Vorcaro, além de estarem preocupados com o ex-presidente do BRB, aquele lá que teve reunião na casa do Vorcaro junto com o Alexandre de Moraes, segundo Andresa Matais do Metrópolis, agora tem um novo ator que entrou aí nessa série, nessa novela, né, gente, tá? Que nunca tem fim. Daniel Monteiro, gente, é o nome dele, é o cara responsável pelo pagamento das propinas, que possivelmente deve ter muita coisa anotada da época em que as propinas eram pagas, deve ter muitas provas guardadinhas, deve ter áudios, deve ter documentos, deve ter caderno, deve ter muita coisa. Então, gente, se esse Daniel Monteiro, porventura, que está preso, porventura, né, tiver a intenção de delatar, esse é o cara que está sendo uma das figuras também mais temidas de Brasília. É esse que o Carlos Jordi acabou de colocar aqui na tela para vocês. O nome dele é Daniel Monteiro, gente, tá? Que tá deixando muita gente desesperada em Brasília sobre o escândalo do caso Márcia. É aquele cara que pode derrubar muita gente do PT da Bahia. Deu para vocês entenderem? Gente, agora deu para vocês entenderem por que quando se falava em abertura de CPMI do caso do Banco Márcia, a petralhada era toda contra. Por que o PT nunca assinou CPMI do Banco Master? Essa CPMI aqui, que foi capitaneada pelo Carlos Jordi, por que os petistas nunca assinaram? Acho que agora deu para vocês entenderem, né? É desespero. É o desespero. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Vou trazer para vocês o senador Cleitinho. Furioso, gente, tá? O senador Cleitinho, poucas vezes eu vi ele tão pistola, tão furioso como ele tá aqui nesse vídeo. E explodiu uma bomba, gente, tá? Uma armadilha que estão tentando contra ele. Afinal de contas, né? O senador Cleitinho é um dos parlamentares, gente, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês? Mais requisitados, de mais sucesso. Gente, ele é muito amado, muito querido. E tem um alcance gigantesco nas redes sociais. E o plano agora é para derrubar o cara. Só que ele já se antecipou e já soltou uma bomba. Vejam só. iPhones. Olha aqui, gente, o iPhone. Nossa senhora, desculpa, é porque eu tô nervoso. Olha isso aqui, o iPhone, gente. Será que eles não têm que ganhar 40 mil com um monte de privilégio? Conseguir comprar iPhone, não. Mas eles têm direito de abrir licitação. Essa fala minha deveria chegar em todo o povo brasileiro. Porque eu não consigo entender um político querer convencer um trabalhador, um político que ganha 40 pau por mês. Ele trabalha aqui 3 vezes por semana. E eu vou falar, não é 3 vezes por semana não, que hoje é quarta-feira, não vai ter plenário aqui amanhã, quinta-feira. A verdade é que a gente tá trabalhando aqui é 2 por 5. E eu queria entender o que faz, né, um político que trabalha 2 por 5, ganha 40 mil, fora os privilégios, fora plano de saúde vitalício, carro oficial, não sei o que, auxílio alimentação para isso, para aquilo, auxílio moradia, querer convencer um trabalhador CLT, que trabalha 6 por 1, que ganha R$1.600, que pega ônibus lotado, que a culpa é dele, que ele não pode ter mais uma folga. Que loucura que é essa? Deixa eu mostrar pro povo brasileiro, que vocês repassem essa fala minha para todo o Brasil, que o Brasil conheça de quem que é a culpa, porque a culpa não é do empresário e nem do trabalhador, que é fonte de riqueza. A culpa de verdade é da classe política, a fonte de despesa. Vamos lá, gente. Um presidente, um vice-presidente, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 1.059 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 58 mil vereadores,
E aí vem, gente, sabe quanto que dá isso? Mais de 70 mil políticos que enchem uma final de Copa do Mundo agora pra vocês aqui. Não sei, quase meio milhão de assessor, que a maioria das vezes, gente, ó, não tô aqui pra julgar não, viu? Mas vocês já sabem como é que é. Sabe quanto que custa isso pro país? Que não é o trabalhador que trabalha na escala 6x1, que pega ônibus lotado, que é a culpa dele não, pelo contrário, ele trabalha pra manter esse custo aqui, ó. Olha isso aqui, 248 mil reais por minuto, 15 milhões por hora, 357 milhões por dia, 10 bilhões por mês, 130 bilhões por ano. Então, tá vendo onde que é o problema? O problema não é o trabalhador e muito menos o empresário. O problema tá aqui. E muitas das vezes, gente, eu não estou aqui generalizando, é de te rouba. Ah, e lembrando que tem esse ano a festa da democracia, 5 bilhões para torrar, para poder fazer campanha nas suas custas. Então eu peço que você que está vendo essa fala minha aqui, independente de que lado você seja, de esquerda, de direita, se você não é nada, que você repasse essa fala para todo o Brasil, para a gente mostrar qual que é o problema do Brasil. Porque o problema do Brasil não é um trabalhador que quer uma folga a mais. Não é. O problema do Brasil não é o empresário que está pedindo redução de imposto, desoneração da folha. Não é. O problema do país está aqui. A fonte de despesa está aqui, no Congresso Nacional, que eu já vou repetir novamente. Se quiser meter processo, mete processo. Ainda tem um monte de picareta ainda que rouba dinheiro público e desvia dinheiro público. E se eu estiver mentindo aqui, gente, eu abro o microfone aqui para o debate. A verdade prevalece. Eu abro o meu microfone para debater com qualquer político, qualquer senador, quiser debater comigo, se eu estou falando é mentira. Que fique claro aqui, viu, gente? Não é só também não, viu, presidente? O poder legislativo não, tem o poder executivo e tem o poder judiciário. Inclusive o poder judiciário, ele tem 12 bilhões para gastar. Inclusive o poder judiciário, ele gosta de abrir licitação aí para carros, né? Igual teve o TST que abriu aí, quase 10 milhões de reais para comprar carro, 350 mil reais. Eu faço uma pergunta, o trabalhador CLT, ele tem direito de carro oficial de 350 mil reais? Tem um poder judiciário também, desembargadores, juízes, vossas excelências, que gosta de abrir licitação para comprar iPhones. Olha aqui, gente, o iPhone. Nossa senhora, desculpa, é porque eu tô nervoso. Olha isso aqui, o iPhone, gente. E será que eles não têm ganhando 40 mil com um monte de privilégio, conseguir comprar iPhone? Não, mas eles têm direito de abrir licitação. Aí eu pergunto pra você, trabalhador, 6x1 CLT, como é que você compra seu iPhone? Você não trabalha com seu salário, vai lá e divide até de 10 vezes? Por que as vossas excelências não podem comprar com o seu próprio bolso, com o seu salário já é 40 pau? Tem que ainda ter esse privilégio. É assim que funciona. É assim que funciona o sistema do Brasil. E é isso que a gente precisa mudar. Eu quero finalizar aqui dizendo bem claro para vocês. Fonte de despesa é a classe política aqui, ó. Fonte de riqueza é o empresário trabalhador. Então a gente deve obrigação e deve honra ao trabalhador empresário. Então que vote o mais rápido possível o fim da escala 6x1 e dê dignidade e faça a escala 5x2. Muito obrigado, senhor presidente. Pessoal, eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês. Eu tô simplesmente chocada com tudo que o senador Cleitinho acabou de expor aqui nesse vídeo. Eu tô chocada. Tem vários dados aqui que eu confesso para vocês que eu não sabia. E olha que eu falo de política há muitos anos. Claro que esses dados modificam, mas de cada pleito eleitoral para o outro. Mas 130 bilhões de reais. Pessoal, vocês têm noção da quantidade de dinheiro que é isso? 130 bilhões de reais é o que o povo brasileiro gasta com o legislativo no Brasil. Isso não estou mencionando nem o judiciário nem o legislativo. Só o judiciário, ele disse aqui que é... Então é 130 mais 12 bilhões. Além dos 130 que a gente gasta com os políticos, juntando todos os políticos do Brasil, que são todos esses que ele mencionou aqui no vídeo, 130 bilhões é o que nós gastamos com os políticos, com o legislativo no nosso país. Isso sem falar nos 12 bilhões para o judiciário e o valor do legislativo que ele nem mencionou. Eu tô simplesmente assim, meu Deus do céu. Como é que pode uma coisa dessa, gente? É o poste mijando no cachorro. Aí é aberta uma licitação para magistrados comprarem iPhone. Magistrados que ganham cerca de 40 mil reais, isso sem falar no monte de penduricalhos que eles têm direito. Eu já vi notícia aí de juiz, magistrado, que já chegou a receber mais de 1 milhão por mês, juntando ali os penduricalhos, sabe? É 500 mil reais por mês, é 100 mil reais por mês. Aí não tem dinheiro para comprar um iPhone. E o carro, gente?
TST abriu licitação para gastar 10 milhões para comprar carro de 350 mil. Você que tá aí do outro lado, que você também ajuda a pagar toda essa gastança aqui. Você tem um carro de 350 mil reais aí na sua garagem? Pois é, com o dinheiro do seu imposto, a gente está ajudando a pagar esses carros de 350 mil reais para autoridades de Brasília, do judiciário, da política, do legislativo. Eu tô chocada, é o poste mijando no cachorro. Para eles, né, pra casta, o luxo. Para nós, pro povo, o lixo. Pra casta, o luxo. Pro pobre, o lixo. É inacreditável, é surreal isso aqui, gente, tá? Que eu tive acesso e vim correndo trazer pra vocês. Compartilha, gente, porque eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas do povo brasileiro não sabe desses dados aqui. Que a gente gasta 130 bilhões com os políticos do país, com o legislativo, 12 bilhões com o judiciário. Eu tenho certeza que muitos não sabiam. Do judiciário eu já sabia, mas do legislativo eu confesso pra vocês que eu achei que o valor era bem menor. 130, eu levei um baque na hora que eu vi esse vídeo aqui do Cleitinho. 130 bilhões, gente. Meu Deus do céu, quantas escolas dava pra construir, quantos leitos de UTIs dava pra construir, quantas casinhas populares dava pra construir pra famílias que não têm onde morar. Meu Deus do céu, quanta cesta básica daria pra comprar, pra fornecer pra famílias, famílias que estão desempregadas. Meu Deus do céu, gente.